Sempre que o Nando Moura não sabe sobre um assunto, ou tá com preguiça de fazer um vídeo, eu acho, ele põe um documentário no final. Ele fala um pouquinho ali, fala ali uns 2 minutinhos ali e põe um documentário no final. Quando é sobre arte, ele põe um vídeo do Scruton, sobre estética, e quando é sobre outros assuntos, ele põe algum outro expert conservador no qual ele confia. Ultimamente eu vi alguns vídeos dele e eu caí em 2 vídeos em particulares que tem um senhorzinho, esse senhorzinho aqui, que fala algumas coisas completamente sem pé nem cabeça. Esse aí se chama Dennis Prager. Ele é um dos principais representantes do conservadorismo norte-americano e ele é um pouco de piada nos Estados Unidos, porque vira e mexe ele faz uns comentários completamente fora da casinha. É alguém que não é muito levado a sério por várias alas de intelectuais dos Estados Unidos. Às vezes ele é abertamente ridicularizado porque realmente ele tem assim um pensamento que não sei se reflete boa parte dos conservadores, mas que certamente serve de arma para os conservadores no Brasil. O Nando Moura parece ser um que concorda com o que ele diz. Então eu quero rapidamente passar aqui e analisar algumas das afirmações desse Dennis Prager para vocês verem se é uma fonte confiável ou não, para você ouvir o que ele tem para dizer. Nesse vídeo particular do Nando Moura, ele fala sobre o conflito entre Israel e Palestina. E o que o Dennis Prager afirma é que é um conflito muito simples de ser entendido. Segundo ele, só existe uma razão: os muçulmanos querem matar os judeus. Semester after semester we studied the Middle East conflict as if it was the most complex conflict in the world, when in fact it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this: one side wants the other side dead. Ele desconsidera toda a história da região, ele desconsidera toda a questão geopolítica, ele desconsidera toda a parte ideológica, a parte religiosa. Ele resume um conflito que se desenrola desde os anos 40 como se fosse uma questão apenas de muçulmanos querendo matar judeus. É a única motivação dos muçulmanos. Isso é um absurdo evidente, isso é um absurdo que quase não precisaria de refutação, porque é uma coisa assim que não tem pé nem cabeça. Os movimentos da Palestina, os países ao redor ali, a Jordânia, o Irã, a Síria, todos eles têm uma série de fatores para querer atacar Israel, para querer tirar Israel do mapa. Então você resumir tudo a uma questão de muçulmano querendo matar judeu não faz sentido nenhum. Isso demonstra que é uma pessoa que não compreende nada do que acontece naquela região ali e só fez um vídeo para falar uma besteira qualquer. Agora, para mim isso aí tem muito a ver com um vídeo que eu fiz recentemente sobre como é a mentalidade dos conservadores, como eles pensam e como eles tendem naturalmente a tentar simplificar a realidade, a tentar encontrar respostas simples para questões complexas. Isso é um exemplo típico, isso é um exemplo assim, talvez não conseguisse encontrar nenhum exemplo melhor do que esse, porque é uma questão extremamente complexa que envolve aquela região ali. Se for pensar, tem milênios de história, porque é uma terra ali que sempre foi disputada pelos povos ali naquela região e que se resume a uma única afirmação de uma pessoa que não entende nada daquilo ali. E com o qual o Nando Moura concorda, porque ele pôs o vídeo lá para explicar essa questão. Mas o Dennis Prager não fez só essa afirmação absurda, ele tem, um histórico de afirmações sem pé nem cabeça. Uma delas, que acho que foi que causou mais rebuliço nos Estados Unidos, foi quando ele disse que difamação era tão horrível quanto estupro. Na verdade, o artigo se chama que o estupro de um nome também é estupro. E segundo ele, em alguns casos é até pior a difamação do que o estupro de fato. É difícil até comparar uma coisa com a outra. Eu acho que isso vem de uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a realidade, que não tem nenhuma compreensão da psicologia humana. É claro que em alguns casos de difamação a vida da pessoa pode ser arruinada, mas comparar uma violência sexual com alguém, um estupro de uma mulher com difamação, não tem como medir isso, gente. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas não é só isso, ele tem várias outras afirmações que ele faz aqui, há uma série de coisas. Ele tem um canal no YouTube que se chama Prager University, que segundo ele é um modo que ele tem para desconstruir o esquerdismo das universidades. As faculdades são tomadas por esquerdistas, então nenhum conhecimento feito em faculdades pode ser levado a sério, porque tem uma agenda oculta esquerdista para manipular os jovens. Então ele criou essa página no YouTube, esse canal no YouTube, para divulgar as ideias dele. Então lá ele fala assim coisas, por exemplo, negando o aquecimento global. O segundo vídeo que tem nesse canal, inclusive, os combustíveis fósseis, eles são os menos prejudiciais para o meio ambiente.
É sério. Carvão, petróleo é menos prejudicial para o meio ambiente do que energia solar, do que energia eólica. Então é o que há de menos prejudicial. E segundo esse vídeo, o combustível fóssil ajuda a melhorar o planeta, o que vai contra todo tipo de pesquisa científica que existe no mundo, eu acho, séria, né? Outra coisa que ele fala também em relação à legalização da maconha, né? Que segundo ele também é muito mais prejudicial para os jovens do que o tabaco. O tabaco mata milhões de pessoas por causa de câncer de pulmão, é muito mais prejudicial para a saúde, tanto para fumantes quanto para fumantes passivos, do que a maconha, de longe também. Isso também tem incontáveis estudos científicos e médicos que defendem isso, que é muito prejudicial para a saúde. Então ele dizer que é melhor que um jovem fume cigarro, fume nicotina, do que fumar maconha. Para mim os dois são horríveis, eu acho que ninguém deve fumar nada, mas achar que tabaco, nicotina é melhor do que maconha também é desconsiderar todo tipo de pesquisa científica que envolve essa área. Sem contar também a definição que ele tem de esquerda, né? Para o Dennis Prager, qualquer um que discorde dele é esquerdista. Às vezes até conservadores que debatem com ele e se opõem a algumas visões absurdas que ele tem, a refutação do Prager é que essa pessoa virou esquerdista. Então, para ele, o Barack Obama e quase todos os presidentes, incluindo o Nixon, eram esquerdistas, e para ele a esquerda está se esforçando para transformar os jovens em bissexuais. Sabe, são afirmações sem pé nem cabeça e que você não sabe nem por onde começar a refutar, porque parece que não tem nem por onde começar. É uma coisa assim que não faz nem sentido. E outra afirmação dele também é que o movimento LGBT nos Estados Unidos, se conseguisse passar suas agendas, né, passar suas propostas no Congresso, onde fosse, faria com que os Estados Unidos virasse um país fascista. Como eu disse, na verdade isso aqui eu só escolhi uma série aqui que são os mais absurdos, porque tem uma porção de afirmações dele aqui que realmente não tem sentido. Por outro lado, muitas das afirmações dele eu vejo reproduzidas de modo indireto ou de um modo ou outro na fala dos conservadores brasileiros também, como Nando Moura. Então você encontra muitas essas falas aqui atacando universidades, atacando o movimento LGBT, atacando a esquerda, que a esquerda é basicamente todo mundo que discorda deles, incluindo liberais de direita. Então, quer dizer, qualquer um que se opõe a eles é de esquerda. E tem um artigo dele aqui também, desse Dennis Prager aqui, no qual ele fala, né, que para a esquerda os oponentes não podem ter motivos decentes. No qual ele fala assim que quando a esquerda ataca os direitistas, os conservadores principalmente, geralmente recorre a certos argumentos como são homofóbicos, são misóginos, são islamofóbicos, ou, sabe, uma série de acusações que envolvem certos posicionamentos que eles fazem, né? Porque muitas afirmações dos conservadores, se não são homofóbicas, se não são misóginas, se não são racistas, se não são islamofóbicas, soam muito como isso. Então pode ser que eles não sejam, né? Vamos supor, vamos dar o benefício da dúvida, pode ser que não sejam, mas o que eles falam soa bastante como isso. O que eles falam é que quando os esquerdistas atacam a direita, eles partem dessa premissa de que eles são preconceituosos. Quando os direitistas, quando os conservadores, não, eles são muito mais abertos, são muito mais tolerantes, e eles não pensam que todo mundo da esquerda é mau, que eles não pensam que toda a esquerda quer prejudicar o país, que eles não pensam que toda a esquerda quer destruir a civilização. Não, eles são tolerantes, eles respeitam a esquerda, eles são muito tolerantes, são muito compreensivos e têm uma visão bastante clara da realidade, bastante precisa da realidade, bastante complexa da realidade. Eles não pensam que os esquerdistas são todos maus, que todos têm que ir para Cuba, todos têm que ir para Venezuela. Não, eles não pensam isso. Eles pensam que os esquerdistas às vezes têm razão também, eu acho. Segundo Dennis Prager nesse artigo aqui. O que eu recomendo para vocês sempre, eu sempre falo nos vídeos aqui, é quando você vai analisar uma questão, ou quando você vai assistir um vídeo no YouTube aqui, você vai ver algum influenciador digital, é saber quais são as suas referências, quais são as fontes que ele utiliza, em que tipo de conhecimento, em que tipo de pesquisa, em que tipo de proposta ele se baseia. Então eu sempre apresento minhas fontes aqui quando possível, eu sempre falo a partir de qual livro eu estou falando, e mesmo quando eu defendo certos autores, né, quando eu falo, por exemplo, do Marx, quando eu falo de algum autor com o qual nem concorde muitas vezes, mas eu tento mostrar como é preciso ler aquilo ali de uma maneira crítica, não só criticar cegamente, não só idolatrar aquilo cegamente também. Então você tem que se aproximar do texto, se aproximar dos intelectuais de uma maneira um pouco mais refinada, né? Tentar entender as complexidades daquilo ali, tentar entender as sutilezas daquilo ali. E quando alguém usa uma referência a esse sujeito, usa como referência o Dennis Prager, eu acho que isso reflete muito o que a pessoa pensa também, né? Reflete muito os métodos dela, quais são as suas crenças do mundo e que tipo de conhecimento que ela adota para si. Então, para mim, assim, o fato de Nando Moura citar um documentário dessa pessoa
utilizar esse documentário no canal dele respalda a percepção que eu tenho do Nando Moura de uma pessoa simplória que não sabe compreender a realidade. Como eu já falei em várias circunstâncias aqui, é alguém que não consegue entender que entre esses dois polos de esquerda e direita há todo um mundo de opiniões, de ideologias, de propostas, de soluções para a realidade. As suas referências refletem muito quem você é também. Deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal, deixa seu comentário aqui embaixo, a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau!